Oi, oi, sejam todos bem-vindos. Eu não tenho um bordão, não tenho uma iniciação do vídeo, porque provavelmente esse é o primeiro vídeo do canal, então eu não sei como iniciá-lo. Eu gostaria de mostrar pra vocês como Marco Aurélio salvou meu 2023, 2024. 2023 foi um ano muito complicado para mim. Eu tinha acabado de chegar no meu trabalho, ia fazer um ano, e eu não me sentia uma pessoa humana. Eu não me sentia tão humano como eu deveria estar me sentindo. Eu sentia que eu não deveria ser tão sincero, que eu não deveria ser uma pessoa muito, como é que eu posso falar, verdadeira, que eu não poderia ser honesto com o que eu estava sentindo com relação ao local, às pessoas, às situações, e que fofoca rolava de uma forma muito rápida e muito negativa. E isso me trouxe muitos pensamentos ruins, porque era a primeira vez que eu estava sendo exposto aquele tipo de situação, fora de alguns ambientes como escola, família, essas coisas. Isso pra mim era ruim e era novo ao mesmo tempo. Neste momento, eu acho a filosofia, sim, exatamente, a filosofia como uma espécie de saída. Eu não sabia exatamente do poder da filosofia, eu não sabia da situação e de como a filosofia poderia me ajudar. Inocente e eu fui assistir alguns vídeos. E foi aí que eu conheci o imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio seguiu uma filosofia de vida que hoje é conhecida como estoicismo, que é muito famosa na internet. Eu sei, é muito gourmet, é muito bonitinho no YouTube. Mas eu vou de forma prática falar sobre isso, não de forma... Não simplesmente com palavras, mas de forma bem prática e direta. Talvez o maior imperador que já existiu, e isso é extremamente relevante porque, vindo da cabeça de um imperador, algumas meditações e algumas reflexões fazem com que você aprenda certas coisas sobre a vida. É igual Provérbios de Salomão ou Salmos de Salmos escritos por Davi. Foram líderes que, em seus tempos, eles passaram por dificuldades talvez semelhantes à nossa ou diferente. E amplia a nossa visão de mundo, amplia como nós podemos ver as pessoas, as coisas e o mundo em si. A primeira lição que eu aprendi com Marco Aurélio é não reclamar. Sim, reclamação não funciona. A nossa mente, quando a gente reclama, ela faz uma sensação meio que de que eu estou cumprindo meu dever. Eu acho que eu ouvi alguém falar isso dentro da psicologia. A reclamação, ela não resolve o problema. A reclamação, ela adia o problema, só que dá uma sensação de satisfação. Porque quando você está reclamando, você se coloca num lugar meio que tipo talvez um pouco superior. E eu sentia que em 2023 eu reclamava muito. Eu falava muito. Na verdade, eu sempre reclamei muito de algumas coisas e eu percebi que isso não faz bem. E também isso, se eu não me engano, é um ensinamento que tem dentro dos livros da Bíblia. Eu gosto de todo tipo de conteúdo que faça com que a minha mentalidade, a minha filosofia de vida facilite a minha vida. Seja ela na psicologia, na filosofia, sociologia, qualquer que seja o ramo. Desde que facilite a minha vida, este é um mecanismo a ser usado. E o ensinamento de Marco Aurélio de não reclamar facilitou muito a minha compreensão sobre o mundo, sobre a vida, porque reclamar ela não funciona. Reclamar te coloca num patamar superior, enganoso, de que você está resolvendo um problema e no fundo você não está. Seja grato. Sim, este é um hábito que eu venho trazendo ao que é humano exatamente, ao humano. Porque você tem uma coisa que o estoicismo no geral, mas os ensinamentos de Marco Aurélio ensina, é que precisa ser grato, você precisa ter uma mente grata. E pode parecer brincadeira, mas não subestime a gratidão. Ela muda o teu cérebro, ela muda a forma como tu vê a vida e ela muda a tua condição e teu condicionamento físico. Porque à medida que você se coloca em situações e que você agradece, você sente uma sensação de alívio, uma sensação de felicidade. E por incrível que pareça, pessoal, felicidade, pelo menos no ramo da psicologia, diz que aquece o corpo. Se você olhar eu esqueci o nome daquelas imagens que fazem imagens do corpo, quando você tá feliz, o seu corpo fica todo aquecido. Aí eu falei, pá, porra, que interessante. Então assim, é importante que você tenha uma vida grata, que você tenha uma mentalidade grata e que você tenha uma mentalidade de não reclamar. Se tu junta a não reclamação com a gratidão, meu amigo, tu tem uma bomba de poder na mão que... Sucesso. Então, assim, ser grato foi uma coisa que eu comecei a fazer. Tanto que até hoje eu quero fazer um caderno de gratidão. Só que eu sinto que eu não tenho tido tanta necessidade. Tenho necessidade de fazer outras coisas mais importantes, como uma mente mais resolutiva, outras coisas. Mas a gratidão é importante. Eu irei fazer um caderno de gratidão em breve. Talvez eu mostre pra vocês como fica, como eu vou fazer. Eu não sei, veja a dica de vocês. É uma ideia. Só para elucidar o assunto, eu perdi minha tia em 2021 e eu sempre fiquei muito bravo por isso. Foi durante a pandemia, por causa da pandemia inclusive.
Eu simplesmente, eu achava que era um absurdo minha tia ter morrido, como até hoje eu acho. Como é que simplesmente eu não vou mais me referir à minha tia, eu vou passar de frente à casa dela, não vou falar mais com ela. Isso dói e doía muito na minha cabeça e no meu peito. E, consequentemente, a gratidão, ela me ensinou a olhar com uma ótica diferente. O que eu perdi? Eu perdi a minha tia, eu perdi uma grande pessoa na minha vida. Mas pelo olhar da gratidão eu tive a oportunidade de ter tido uma tia maravilhosa. Eu tive a oportunidade de crescer com amor e carinho. Muitas pessoas não têm isso. Muitas pessoas não têm uma tia. Eu tive até os 20 e... 20... Agora eu não lembro. 20 e tantos anos minha tia presente. Então, tipo assim... São motivos para ser grato. Então, eu sou muito grato por ter tido uma tia muito boa. E isso é importantíssimo. Isso é o que a gratidão faz com que você faz. Faz com que você mude sua ótica, mude sua forma de olhar. Você é mais forte do que pensa. Ano passado, eu nunca gostei de fazer exercício sozinho, então eu sempre chamei meu melhor amigo pra gente fazer, ou algum meu sobrinho, ou qualquer pessoa que estivesse próximo, porque eu nunca gostei, eu sempre fui muito tímido, então eu nunca gostei de fazer exercício sozinho. Só que eu me coloquei num lugar de desconforto, que é uma coisa que a gente vai falar sobre isso no futuro. Se coloque numa sensação de desconforto propositalmente, porque o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou começar. Comecei o exercício dentro da minha possibilidade, que era de madrugada, porque assim tinha menos pessoas na rua, ou quase ninguém na verdade. Isso me colocaria ainda em atividade e ao mesmo tempo estimularia o meu corpo. O homem ele precisa se movimentar, ele precisa fazer exercício físico, principalmente fazer o exercício físico mais pesado, tipo a musculação. Então eu sabia que eu precisava daquilo, eu sabia que eu tinha que começar de alguma forma. Então arrumei uma forma e a forma foi: começa de madrugada, começa devagar, começa aos poucos, e eu fui. Fui o primeiro dia, fui o quê? Às 4 e pouco da manhã, era no inverno, era em agosto. E eu comecei e, cara, juro pra você, durante todo o percurso eu estava num processo também que eu tinha me aproximado da psicologia para resolver problemas internos, não somente da filosofia, mas da psicologia também. E eu usava essas técnicas de imaginar, você pode, você está aqui porque você merece melhor, você pode melhor. É aquela velha, aquela brincadeira, eu posso, eu quero, eu consigo, é tipo isso. Então, tipo, era importante pra mim estar dando aqueles passos porque um dos ensinamentos de Marco Aurélio é ele te colocar numa situação de você pensar que você pode algo mais, você é capaz de fazer algo mais. Porque quando você é colocado porque quando você é colocado em uma situação, você pode resolvê-la ou não, e você tem essa escolha de resolvê-la ou não. Se você foi colocado e atribuído a um cargo, dê o seu melhor, faça aquele trabalho com exatidão, faça aquele trabalho com excelência e com dedicação que tu não vai conseguir, que tu vai conseguir um resultado. Uma outra coisa que o grande imperador ensina é: foque no que é importante. Numa vida de um imperador, óbvio, imagino eu, que ele tinha que focar no que era mais importante. E esse é um ensinamento para os dias de hoje que talvez é um dos mais importantes. Nós temos celular, TV, YouTube, rádio, outdoor na rua, trabalho consome a gente, consome nosso tempo, consome nossa vida, consome tudo nosso. Então assim, talvez o foco no que é importante seja um dos seus principais ensinamentos, porque no mundo de tantas distrações, pra estar aqui gravando esse vídeo, vocês não têm noção do tanto que eu fui distraído, do tanto que eu fui roubado, sequestrado, paralisia por perfeccionismo. Então, tipo assim, focar no que é importante é uma das coisas. Tipo, você tem alguns amigos. Dentro daqueles amigos existem os ruins, existem os falsos. Pra que tu vai perder tempo com pessoas falsas na tua vida, com pessoas que não vão te agregar, pessoas que não vão te ajudar? Então, foca no que é importante. Tu tem um amigo bom, foca nele, investe nele. Tu tem dois amigos bons, divide a atenção, conversa, seja sincero com ambos. Tua família é importante, foca na tua família. Claro, se a família for boa, a família agregar, aqui a gente não vai entrar nesse âmbito. Mas aí o que acontece? Foca no que é importante, desenvolve. Tu tá desenvolvendo um projeto, tu tá querendo empreender, foca, desenvolve aquela habilidade, desenvolve aquela ferramenta, foca em auto se desenvolver. Focar é o super importante, uma das mais importantes, talvez, e é um pensamento que eu venho desenvolvendo. Foca no que é importante. Eu estive pensando, provavelmente eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque o vídeo tá chegando a 20 minutos, e se ele ficar muito grande, não faz sentido pra mim, talvez as pessoas não assistam, eu não sei.